Saúde-vos na bendita paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se cumprimentados, abençoados, porque Deus é um Deus abençoador. Quando um certo camponês vai à sua terra, sua machamba, vai lá cultivar certos produtos, certos alimentos, chega a época da colheita, porque está escrito que para tudo tem o seu tempo determinado. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Então, plantou o camponês, chegou o tempo da colheita, recolhe tudo o quanto plantou e ao recolher tudo o quanto plantou, vai depositar no seu celeiro. O celeiro é um lugar onde ele guarda produtos, guarda cereais, aquilo que ele poderá necessitar no dia seguinte, aquilo que vai lhe beneficiar no andar do tempo. Então, ele plantou, regou, sachou a terra, chegou o tempo de colher, colheu e foi depositar no seu celeiro. O mesmo que acontece com o dinheiro. Alguém recebeu do dinheiro, alguém teve dinheiro, ganhou um certo dinheiro, vai lá no banco, guarda aquele dinheiro no banco. E no dia que for a precisar daquele dinheiro, vai lá, levanta a quantia que necessita e vai usando. Então, o camponês também plantou, colheu e depositou no seu celeiro. E no dia que precisa comer daquilo, ele vai lá buscar para que possa alimentar-se daquilo. No espírito existe aquilo que nós chamamos de celeiro espiritual. Assim é com a vida que nós vivemos. Existe um celeiro. Este celeiro onde é depositado tudo aquilo que nós cultivamos. Existe um celeiro carnal e existe um celeiro espiritual. Esse é o tema de hoje. Celeiro espiritual. Existe o celeiro carnal, existe o celeiro espiritual. A Bíblia nos fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, Mateus é o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento. No Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz a palavra: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Eu estava a ler na versão King James. Vou ler a nova versão traduzida. Mateus capítulo 6, versículo 19. Nova versão traduzida. Diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e furtam. Jesus diz: não é para juntarmos tesouro na terra, mas nós precisamos de dinheiro.
Nós precisamos do ouro, nós precisamos da prata, nós precisamos de carro, precisamos de casas, nós precisamos de certos bens materiais. E por que o mestre diz que nós não devemos ajuntar essas coisas, sendo que nós precisamos disso? Jesus disse: não ajunte tesouro na terra, não ajunte tesouro na terra, por uma simples razão. Qual é essa razão? É porque a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. O que isto quer nos dizer? Não é o que você possui que te define como alguém sucedido diante de Deus. Não são os bens materiais que te fazem ser aprovado diante de Deus. Não são os bens materiais que determinam a grandeza diante de Deus. Não é aquilo que você possui fisicamente que te qualifica como um homem aprovado diante de Deus. Então, Jesus estava a dizer: guardem-se da ganância, porque não é isto que vocês possuem que vos dá acesso ao reino dos céus. Não é isto que vocês possuem que vos dá a entrada ao reino dos céus. Existem pessoas que elas estão nas congregações e muito preocupadas em fazer orações materiais. Estas pessoas estão nas congregações e a qualidade das suas orações está mais focada em bens materiais. Quando se fala de vamos orar, na ponta da sua língua só vem que tem que pedir carro, tem que pedir dinheiro, tem que pedir casamento, tem que pedir casa, tem que pedir bens materiais que a pessoa necessita. E aonde esta pessoa guarda tudo isto que precisa, tudo isto que quer? Tudo isto que quer, aonde que guarda? No celeiro carnal. Por quê? Isto vai satisfazer a carne, o homem natural. E ao satisfazer a carne, o homem natural, não se alimenta o homem espiritual. Porque aquilo que agrada o homem carnal não é aquilo que agrada o homem espiritual. Isto é, quando tu comes da couve, você não está a alimentar o homem espiritual, você está a alimentar o homem carnal. Você come a maçã, chupa a laranja, você não está a alimentar ou a satisfazer o homem espiritual, mas você está a satisfazer o homem carnal. Agora, Jesus disse: a qualidade da sua oração não deve se basear em bens materiais. A qualidade da sua visão não deve se basear em bens materiais, mas a qualidade da sua visão deve se basear em fruto espiritual. A qualidade da sua visão deve se basear em fruto espiritual, fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a sua oração deve se basear no fruto do Espírito Santo.
Existem pessoas que preocupam-se muito mais com bens materiais. Ora, Deus não disse que você é para ficar pobre. Deus não disse que você não precisa ficar rico. Deus disse: não acumuleis tesouros nesta terra. Não se preocupe com as coisas desta terra. Não se preocupe com as coisas desta terra. Não ande segundo os costumes da terra. Por que Deus disse não ande segundo o costume da terra? É porque o Deus deste século, o diabo, usa o costume da terra, usa a glória da terra para poder tirar muitos do evangelho, tirar muitos da verdade, pervertendo a verdade de Deus que existe dentro dessas pessoas por causa de bens materiais. Assim como ele fez com quem? Com o Mestre Jesus. Por quê? Satanás tentou o Mestre Jesus usando a glória deste mundo. Isto encontras no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Satanás tentou o Mestre usando a glória deste mundo, dizendo: olha, se tu me adorares, eu te darei tudo isto, te darei todo este reino, te darei toda esta glória, te darei todas essas casas, te darei todo este ouro, te darei toda esta beleza. Basta tu dobrares o teu joelho e me adorares. Então o Mestre Jesus diz: não acumule essas coisas. O que o Mestre está a dizer? O Mestre está a dizer que a sua mente não deve ser recheada de bens materiais. A sua mente não deve ser cativada de bens materiais. Você está mais importada com carros, você está mais importada com bens materiais, você está mais importada com as necessidades materiais. Você não se preocupa com o bem-estar do seu espírito, você não se preocupa com o bem-estar da sua alma, você não se preocupa com o seu bem-estar espiritualmente, com a presença de Deus na sua vida, mas você se preocupa com as coisas materiais, com o dinheiro, com o carro, com as casas, com o ouro, joias, etc, etc. E Jesus disse: não ajunte essas coisas na sua mente. Não coloque essas coisas na sua mente. Por que Jesus disse não coloque essas coisas na sua mente? É porque você é um celeiro espiritual. Você é um celeiro espiritual. Mas como assim? Eu sou um celeiro espiritual, homem de Deus. Encontramos essa resposta no livro de 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz a palavra de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu estou lendo na nova versão traduzida. Diz: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus habita dentro de você. Então você carrega Deus dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Então se você é o templo do Espírito Santo, então você é o celeiro espiritual. E se você é o celeiro espiritual, dentro de você deve-se guardar toda a verdade. Se você é o celeiro espiritual, dentro de você deve-se guardar todo o evangelho. Se você é celeiro espiritual, dentro de você deve-se guardar toda a luz do evangelho. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então dentro de você deve-se cultivar a verdade, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então se o Espírito Santo habita dentro de você, você deve produzir o fruto do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo. A sua oração deve ser baseada no fruto do Espírito Santo e não no fruto da carne, não no caráter da carne. Deus não disse que é para você empobrecer. Deus não disse que não é para você enriquecer. A Bíblia nos fala que o próprio Deus, Ele nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que Deus nos abençoou com todo tipo de bênção. Então isso prova que Deus não nos quer pobres. Isso prova que Deus não nos quer pobres. Deus nos quer ricos, sim. Agora, Ele diz, não se preocupe. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Por que você deve buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça? Porque quando você desenvolve o caráter do Espírito Santo, melhor você sabe administrar toda a sua riqueza. Quando você desenvolve o caráter do Espírito Santo, melhor você sabe administrar o seu casamento. Quando você desenvolve o caráter do Espírito Santo, melhor você sabe administrar todos os seus bens. Quando você desenvolve o caráter do Espírito Santo, melhor você sabe administrar todo o dom do Espírito que está dentro de você. Todo o dom do Espírito Santo está dentro de você. Todo o dom de Deus está dentro de você. Você sabe administrar, você sabe usar. Todo o dom de Deus está dentro de você. Quanto melhor você conhece a Deus. Há pessoas que têm perguntado, homem de Deus, como é que eu posso ter um relacionamento íntimo com Deus? Como posso conhecer melhor a Deus? A melhor forma de você conhecer melhor a Deus é examinando a palavra, estudando a palavra. Deus fala para Josué, diz, o meu servo Moisés é morto e eu te levanto por seu sucessor. Medite no livro desta lei dia e noite, porque fará prosperar o seu caminho. Então, quando você medita na palavra de Deus, quando você guarda a palavra de Deus dentro de você, porque você é um celeiro do Espírito Santo. Então, quando você guarda a palavra de Deus dentro de você, então a palavra te faz prosperar. Veja, a palavra te faz prosperar porque Deus te quer rico, Deus te quer próspero. A Bíblia diz que os planos de Deus da nossa vida são planos de prosperidade, são planos de crescimento. Isso nós encontramos no livro de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Que os planos de Deus na nossa vida são planos de prosperidade, planos de crescimento, planos de um futuro melhor. Deus não nos quer no sofrimento. Deus nos quer bem na vida. Mas Ele quer que primeiro conheçamos a Ele. Porque enquanto nós conheçamos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, quando nós vivemos com Deus, quando nós partilhamos a nossa vida com Deus, quando nós andamos na direção do Espírito Santo, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não somos enganados pelo diabo. Não há lugar em nós para que o diabo possa nos enganar. Porque quando o diabo se levanta para nos confundir, quando o diabo se levanta para nos enganar, nós imediatamente detectamos. Que estou aqui, não vem de Deus. Aqui não é Deus falando comigo. Aqui não é Deus me usando. Aqui é Satanás tentando me enganar. Mas como é que eu consigo discernir isto? Quando eu conheço melhor a Deus, quando eu cultivo a palavra de Deus, quando eu guardo a palavra de Deus dentro de mim. Você é o celeiro espiritual. Diga, eu sou o celeiro espiritual. Repita, eu sou o celeiro espiritual. Fala mais forte, eu sou o celeiro espiritual. Então, você é o celeiro espiritual, onde deve habitar a palavra de Deus. Dentro de ti tem que haver a palavra de Deus, a luz de Deus deve estar lá. A luz de Deus deve estar dentro de você. Uma coisa é que existem certas pessoas que elas gostam de ser celeiro carnal e não celeiro espiritual. São pessoas que dentro delas, elas guardam ódio, guardam inveja, guardam mentiras, guardam fofocas, guardam fornicação, guardam adultério, guardam bebedices, guardam curanderismo, guardam bruxaria, guardam macumbaria, guardam toda prática abominável.
Não deixe que Satanás faça de você um celeiro carnal. Não deixe que Satanás faça de você um celeiro infernal. Não deixe que Satanás faça de você um celeiro carnal. Existem pessoas que até hoje elas se sentem à vontade quando elas não conseguem casar, por exemplo. Já se envolveu com fulano de X, envolveu com fulano de X, não consegue casar, o seu relacionamento não prospera e acaba se convencendo com isso, dizer que eu nunca vou casar. Você está sendo um celeiro de demônios. Quem disse que você nunca vai casar? E existem pessoas que já trabalharam lá, depois dizem, eu nunca vou prosperar, porque nenhum trabalho que eu faço me faça prosperar. Você está sendo celeiro de demônios. Demônios estão te convencendo e você está ficando convencido com isso. E quem te disse que você não vai prosperar? Este não é o plano de Deus. A falta de prosperidade na vida do homem não é o plano de Deus. A falta de prosperidade na vida do homem não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você prospere. O plano de Deus é que você cresça. O plano de Deus é que você viva uma vida alegre. O plano de Deus é que você viva um futuro melhor. Então não seja celeiro infernal, celeiro carnal, celeiro de demônios. Não. Não aceita isso. Repreenda esses demônios em nome de Jesus. Cancele esse contato espiritual que você tem com demônios em nome de Jesus. Cancele esse contato com esse marido espiritual, com essa mulher espiritual que te convence que você não vai casar porque você é casado com ele espiritualmente. Cancele isso em nome de Jesus. Cancele essa fofoca que diz que você nunca vai ser fiel porque você gosta de mentir, você gosta de fofocar. Cancele isso em nome de Jesus. Deus te deu todo o poder para pisar serpentes e escorpiões e expelir todos os demônios. E se comeres ou beberes de alguma coisa mortífera, não te fará dano algum, porque você tem poder. Você é o celeiro do Espírito Santo. Você é o celeiro da obra de Deus. Você é o celeiro da palavra de Deus. Você é o celeiro da palavra. A palavra de Deus habita dentro de você. Então deixe que a palavra transforme o seu caráter. Deixe que o caráter de Cristo Jesus seja formado em você. Assim como diz no livro de Romanos capítulo 12, o Espírito Santo fala através de Paulo, no livro de Romanos capítulo 12, dizendo que deixem que Deus vos transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Pensa positivo. Nunca pense negativo, mas pense positivo. Não pense negativo, não. Pense positivo. Está pensando negativo? É celeiro carnal. É celeiro de demônios, não celeiro do Espírito Santo. Está a pensar em fornicar, celeiro de demônios, não celeiro do Espírito Santo. Está a pensar em adulterar, celeiro de demônios, não celeiro do Espírito Santo. Está a pensar em roubar, celeiro de demônios, não celeiro do Espírito Santo. Está a pensar em mentir, celeiro de demônios, não celeiro do Espírito Santo. Seja celeiro do Espírito Santo em todo momento, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Quando Deus te formou do pó da terra, a Bíblia diz que Ele soprou o seu Espírito para dentro de você. O propósito de Deus é que o homem seja como Deus, ou melhor, o propósito de Deus é que o homem domine tudo o quanto existe na terra. Deus não te fez para que os demônios habitem dentro de você. Deus não te fez com que os demônios possam te enganar. Deus não te fez com que você seja casa de demônios. Não. Deus te fez para que o Espírito dele habite dentro de você. Ele soprou o fôlego de vida para dentro de você. Então seja celeiro do Espírito Santo em todo momento. Na nossa família, nós não conseguimos casar porque até os nossos pais não casaram. Celeiro de demônios. Quem disse que você não vai casar porque seus pais não casaram? Na minha família, nós não conseguimos ter filhos. Então nós também não vamos ter filhos. Quem disse que você não vai ter filhos porque na sua família ninguém teve filhos? Celeiro de demônios.
Na nossa família, todos somos empregados, então nós vamos ser empregados. Quem te disse que você nasceu para ser empregado? Celeiro de demônios. Que o Espírito Santo mude o seu modo de pensar. Carrega o Espírito Santo, cultiva o Espírito Santo. Quanto mais você carregar o Espírito Santo, quanto mais você cultivar o Espírito Santo, você descobrirá mistérios e mistérios. Mistérios e mistérios, coisas escondidas que você nem sabia. Existem tanta gente que já foi abençoada há anos atrás, mas até hoje não sabem tomar posse daquilo que Deus lhes deu. Por quê? Porque elas não conhecem nem a fonte daquilo que eles têm. Nem a fonte dessa bênção não conhecem. Então, como é que vão ser abençoados? Como é que vão tomar posse daquilo que elas desejam, daquilo que Deus lhes deu? Se nem o próprio Deus não conhece. Quando Deus disse, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus estava a dizer, quando você me conhece, quando você desenvolve o seu relacionamento íntimo comigo, melhor você saberá administrar toda a sua riqueza. Melhor você saberá usar tudo que você possui. Porque Deus te abençoou. Então, a forma de você saber usar tudo quanto Deus te deu é você conhecer melhor a Deus. Então, quanto mais você conhece melhor a Deus, melhor você sabe administrar tudo que você tem. Melhor você sabe usar tudo que você tem. Melhor sabe você usar o seu dom ministerial. Melhor você sabe usar o seu dom ministerial. Você sabe andar no seu casamento. Melhor você sabe ajudar o próximo. Melhor você sabe entender Deus quando fala, ouvir Deus quando fala. Você é sensível no espírito. A Bíblia diz que se nós somos espirituais, então andemos no espírito, porque Deus é espírito. Então você é celeiro espiritual. Você é o celeiro espiritual, não o celeiro de demônios. A Bíblia nos fala, no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas é o terceiro livro da Bíblia. É o terceiro livro da Bíblia no Novo Testamento. Capítulo 12, versículo 16. Diz a palavra de Deus. Então lhes propôs uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Esta é a parábola que Jesus propôs. O homem se preocupava com as coisas materiais e não se preocupava com a vida espiritual. Então, ele possuiu muita propriedade, conseguiu muita propriedade, e depois ele se alegrou com aquilo. Depois disse: então agora eu vou descansar. Eu vou descansar e vou comer daquilo que eu tenho. Imediatamente Deus fala com o homem, diz: louco, tolo, você hoje mesmo morrerá. Agora, eu vejo Deus falando com este homem, dizendo: você hoje morrerá. E para onde você irá? Se você não cultivou a vida espiritual, você não cultivou a vida espiritual, mas você se importava mais com a vida carnal. Existem certas pessoas que dentro da igreja cultivam a vida carnal e não a vida espiritual. Quando estão dentro da igreja, Deus só quer dizer, elas só agradecem a bênção de Deus. Para elas, Deus lhes abençoou quando tem carro. Para elas, Deus lhes abençoou quando casaram. Para elas, Deus lhes abençoou quando tem emprego. Para elas, Deus lhes abençoou quando vem alguma coisa fisicamente acontecendo em suas vidas. Assim, Deus lhes abençoou. Agora, elas esquecem que existem pessoas que dormiram com elas e não acordaram.
Existem pessoas que não estão a falar agora. Existem pessoas que estão em coma nos hospitais. Existem pessoas que não comem com a sua própria boca agora. São ingeridas pelos tubos. Existem pessoas que não andam com seus pés, andam com carrinhas de rodas. Existem pessoas que já não têm as mãos. Então, elas têm as mãos, elas andam com seus pés, elas respiram fôlego de vida. Isto não é algo que merece ser agradecido diante de Deus. Não é algo que merece graça da parte de Deus, merece graça para Deus. Você deve agradecer a Deus, primeira coisa, pelo dom da vida que você tem. É um grande milagre. Só de você dormir e acordar no dia seguinte é um grande milagre que Deus fez na sua vida. E você deve agradecer isso. Há pessoas que não acordaram mais. Há pessoas que não andam com seus pés. Mas você tem seus pés e você deve agradecer a Deus. Para agradecer a Deus não necessita você ver alguma coisa material acontecendo na sua vida. Então, pessoas que se importam com a vida material só agradecem a Deus quando vê alguma coisa material acontecendo. Celeiro carnal. Este homem possuía tanta riqueza, acumulou para si muita riqueza e ficou feliz por ser homem grande e rico. E Deus lhe disse: tolo, porque hoje mesmo você vai morrer. Não acumuleis tesouros na terra, porque não é o que você tem neste mundo vai te dar acesso ao reino dos céus. O homem não é qualificado diante de Deus por aquilo que ele possui na terra, mas o homem é qualificado diante de Deus por aquilo que ele possui espiritualmente. Deus aprova o homem segundo aquilo que ele carrega no seu espírito, segundo aquilo que ele é espiritualmente. A tua relação com Deus é o que te qualifica diante de Deus. A tua relação com Deus é o que te qualifica diante de Deus. É o que te dá acesso ao reino dos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava a dizer: conheça Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quanto mais você desenvolve o caráter de Cristo Jesus na sua vida, você tem acesso ao Pai, você tem acesso ao reino dos céus. E o reino dos céus habita dentro de você, porque você é o celeiro espiritual. Você é o celeiro espiritual. Você é o celeiro espiritual. Existem certos homens que, quando se fala a verdade, elas não gostam da verdade. Elas se apartam da igreja. Por quê? Porque elas não querem a verdade. Mas homem de Deus, como assim? Jesus Cristo, num belo dia, ele teve um encontro com um certo homem rico. E este jovem rico fala para Jesus, diz: mestre, o que eu posso fazer para poder herdar o reino dos céus, para poder ter acesso ao reino dos céus? E o mestre fala para o jovem, diz: olha, honre tua mãe, honre teu pai. Falou o mandamento. E o jovem fala para o mestre: ó, mestre, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu já tenho feito isso. Então o mestre diz: ó, fazes bem, vá agora, vende tudo quando possuis, reparta com os pobres, vem e me siga. Uau! A Bíblia diz que o jovem, após ouvir isso de Jesus, após ouvir isso de Jesus, o que o jovem fez? Apartou-se de Jesus. Apartou-se de Jesus, porque ele possuía grandes propriedades. Ele era muito rico. Dizia ele: esse Jesus aqui está a dizer que é para eu vender minhas coisas, minhas casas, meus carros, eu vender minhas casas, dar o dinheiro aos pobres, para que eles fiquem ricos e eu fique pobre, e depois seguir ele. Se até os discípulos dele são pobres, não têm melhores roupas, se ele fosse um Deus rico, os discípulos dele também seriam ricos, ele mesmo também seria rico. Agora, ele quer que eu seja pobre igual aos discípulos dele, nem morto. Não vou fazer isso aí, eu vou me apartar dele. Então, é o que acontece com algumas pessoas.
Algumas pessoas, quando estão nas congregações onde se fala a verdade, onde o homem é usado por Deus para trazer a verdade, para trazer a luz do Evangelho, essas pessoas deparam-se com a verdade e, após ouvir a verdade, não voltam mais para aquele lugar, porque a verdade lhe tocou. A verdade penetrou o mais íntimo, falou com ele, e ele não gostou da verdade. E por não ter gostado da verdade, ele prefere não ir mais naquela congregação, prefere não ir mais naquele lugar, naquele sítio. Prefere ir a outros sítios onde não se fala a verdade, onde se oculta a verdade. É o que fez este homem, e é o que muitos também fazem. Quando se fala de verdade, as pessoas começam a dizer: o culto de hoje não agradou. Deus toca o ministro, fala hoje de fornicação, que fornicação é pecado. Começa a se falar, fornicação é pecado, sexo antes do casamento é pecado, não se envolvam sexualmente antes de serem casados, porque isto é pecado. Então, começam a comentar, aí os jovens, mas o culto de hoje não animou, porque se você falava de pecado, se você falava de sexo, sim, não animou, se você falava de sexo, por quê? Porque Deus não gosta dessa vida. Deus está contra a vida que o homem vive. Então, se Deus está contra esta vida do pecado que o homem vive, então Deus tem que falar, porque Deus ama o homem, só não ama o pecado. Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, já que Deus ama o pecador, não ama o pecado, então Deus chama atenção ao pecador. Olha, pecador, no lugar onde você está, não é o lugar certo, você não está fazendo a coisa certa, você vive na fornicação, você faz sexo antes de casar, e isto é pecado, isto não vai te dar acesso ao reino dos céus, aparta-se disso. É a conduta de Deus. O Espírito Santo usa homens e mulheres para trazerem a verdade, a fim de que a nossa mente seja formada pelo caráter do Espírito Santo, a nossa mente seja formada pelo caráter de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos levar a nossa mente cativa à mente de Deus. Então, para que nós possamos levar a mente cativa à mente de Deus, é necessário que haja alguém que nos fale a verdade. É necessário que Deus use alguém para nos falar a verdade. E Deus usa seus ministros nas congregações para falarem a verdade. E algumas pessoas, quando ouvem a verdade, se afastam daquela congregação. Deus fala do adultério. Olha, homem, você é casado com a sua esposa, por que você vai se envolver com outra mulher? Isto é pecado. Olha, mulher, você é casado com seu marido, por que você vai se envolver com outro homem lá fora? Isto é pecado. E depois saem a comentar: o culto de hoje não animou porque falava-se de adultério. Sim, Deus não ama o pecado. Deus não ama o pecado. Por essa razão que Deus estava chamando a atenção. Você é o celeiro do Espírito Santo, não o celeiro do pecado. Dentro de ti deve ser guardado o Espírito Santo. Dentro de ti deve ser guardada a verdade. A verdade que deve habitar em você. Porque quando você mais conhece a verdade te liberta. Quando mais você conhece a verdade, você anda na verdade. Você segue a verdade e você tem paz. A Bíblia diz que onde há Espírito de Deus, neste lugar há paz. Então você é o celeiro da paz. Você é o celeiro da paz. A paz de Deus habita dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. Então, se o Espírito de Deus habita dentro de você, então você deve cultivar isso. Cultiva o dom de Deus que está dentro de você. Conheça mais Deus que está dentro de você. Conheça mais Deus que está dentro de você. Cultiva a verdade. Há pessoas que gostam de mentira, não da verdade. Ama a verdade. Viva a verdade. Fale a verdade. Cultive a verdade. A verdade vai te libertar. Há muita gente que conhece a verdade. Ou melhor, tem a verdade, mas não conhece a verdade. Isto é, o conhecer a verdade significa ser revelado à verdade. O caráter da verdade não conhece. Porque se conheces o caráter da verdade e a revelação da verdade, e a verdade é habitar dentro dessa pessoa, não seria como é hoje. A pessoa ia aceitar o evangelho, mas não aceita o evangelho porque não permite com que a verdade possa continuar com ela. Receba essa palavra no Espírito. Deus abençoe vocês abundantemente. Diga: eu sou celeiro espiritual. Eu sou celeiro espiritual, onde a palavra de Deus habita dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim. A verdade de Deus habita dentro de mim. Eu cultivo a vontade de Deus e cultivarei ainda mais a vontade de Deus. Eu sou celeiro espiritual. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Amém.